O milionário cadeirante se arrepende após demitir empregada que o ajudou no dia a dia. Era uma noite vibrante no Luxor, o restaurante mais badalado da cidade, onde luzes brilhantes dançavam. Sem pensar, se aproximou dele e, num gesto de compaixão, se ofereceu para ajudá-lo com o jantar. O brilho em seus olhos era como um feixe de luz em meio à escuridão. Mas a alegria durou pouco. A gerente, já pronta para agir como uma rainha despótica, viu a cena e seu semblante se contorceu de indignação. Você não, Laura. Isso é uma violação clara dos protocolos. Ela gritou, atraindo olhares curiosos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A garçonete estava sendo demitida por ajudar um cliente em necessidade. O choque e a decepção inundaram a jovem. Por que seu ato de bondade fora visto como um crime? Enquanto Laura tentava processar as palavras devastadoras da gerente, Henrique observava. Ele sabia o peso da solidão, as tragédias que o mantinham preso. Ao se aproximar dela, sua voz era suave, mas carregada de dor. Eu sei o que é se sentir exposto ao desprezo, ele disse. A vida é difícil e muitas vezes a conexão que buscamos se esconde atrás da própria dor. Laura hesitou, mas a conversa fluiu. As palavras dele foram como um canto de sereia, revelando tragédias que marcaram sua vida. Perdas irreparáveis que o tornaram cauteloso com o mundo. Ele, então, fez um convite que a pegou de surpresa. Estou criando uma fundação para ajudar pessoas como nós. Você poderia ser parte disso. Ela estava hesitante. E se isso fosse uma armadilha? Mas sua vontade de fazer a diferença lutava contra o medo. A fundação se formou como um sonho em meio à desolação, e Laura começou a ver a luz de novo, enquanto uma relação intensa e delicada se desenrolava entre eles. Entretanto, os segredos ainda estavam por vir. Quando Laura descobriu que a gerente tinha um passado nebuloso com Henrique, o passado deles começou a borbulhar na superfície. Ela estava em um mar de dúvidas. Deveria contar a verdade ou proteger o vínculo que lentamente se formava. A inauguração do centro de reabilitação estava se aproximando, e junto com ela, uma avalanche de tensão. Laura se perguntava: o perdão seria realmente o caminho para a cura? Poderia encontrar força na verdade ou precisaria esconder o que descobrira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura estava à beira de um abismo emocional. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente enquanto ela caminhava para o centro de reabilitação que logo seria inaugurado. No fundo, a dúvida a torturava. Deveria revelar a ligação entre Henrique e a gerente do Luxor? Será que essa revelação destruiria o que eles estavam construindo? Ah, como desejava ter respostas. A inauguração começou. O clima estava elétrico. Luzes brilhantes e sorrisos forçados compunham o cenário. Laura estava prestes a entrar, mas algo a fez parar. Dentro da multidão, ela reconheceu um rosto, um homem. Ele estava em encanto, olhando fixamente para Henrique. Algo nas feições dele a deixou inquieta. Não era só curiosidade. Era uma sensação aguda de perigo. O homem se aproximou de Henrique. Laura sentiu um frio na espinha. A tensão no ar era espessa. O que aquele homem queria? Aproveitando a agitação, Laura decidiu se aproximar. Mas antes que pudesse ouvir alguma conversa, o inesperado aconteceu. Você! O homem gritou, sua voz ressoando como um tambor furioso.
Todos pararam para olhar. O ambiente, que antes era cheio de risos e celebração, agora estava em um silêncio tenso. Você me traiu. Os olhares se voltaram para Henrique, que ficou paralisado. O sorriso que costumava ser seu escudo, agora se transformou em uma expressão de dor profunda. A confusão tomou conta de todos. Laura sentiu o coração disparar. Que segredos ele escondia? Eu sabia que você voltaria. O homem continuou, com olhos cheios de um fogo que queimava verdades não ditas. Olha como sua vida se tornou agora, com pessoas que te apoiam, enquanto eu fiquei sozinho. Laura mal conseguia respirar. A intensidade da situação a envolvia. O olhar de Henrique se tornava mais sombrio a cada palavra do estranho. Ele mantinha os lábios cerrados, como se as palavras que ele precisava dizer estivessem entaladas, presas na garganta. Não sou o homem que você pensa que sou. Ele finalmente murmurou, sua voz um fio de dor. Eu não sou mais o Henrique que você conheceu. A revelação atingiu a todos como uma bomba. Laura sentiu suas pernas fraquejarem. O público murmurava confuso, trocando olhares furtivos. O que havia acontecido entre os dois homens? Antes que pudesse processar a cena, o homem virou-se abruptamente e foi embora, deixando Henrique à mercê dos olhares intrigados. Laura percebeu que a verdade que ela hesitava em revelar agora estava desmoronando bem diante dela. Henrique, que parecia tão forte e seguro, agora era um homem quebrado, envolto em mistérios. Como poderia a vida ter trazido toda essa turbulência para ele? E o que ele esconderia por trás daquela expressão melancólica? Quando olhou de volta para Henrique, ela sentiu a necessidade de entender. Mas o que isso significava para eles? O que esse acontecimento significava para a fundação, para o que estavam construindo juntos? E, principalmente, ela estava disposta a confrontar a verdade obscura que rombava aquele lugar? Enquanto as perguntas jorravam em sua mente, a necessidade. Os segredos estavam prestes a ser revelados, e o destino dos dois poderia mudar para sempre. Enquanto a tensão pairava no ar e os olhares encaravam Henrique, Laura sentiu um nó se formar em seu estômago. O homem que havia gritado parecia uma tempestade pronta para devastar tudo ao seu redor. O silêncio se instalou, mas a confusão percorreu a sala. O que tinha acontecido entre eles? Henrique estava paralisado, e Laura podia ver a dor em seu rosto refletir a fragilidade do momento. Ela se aproximou dele, as mãos tremendo, e sussurrou. Henrique, o que está acontecendo? Ele olhou para ela, o olhar perdido em uma mistura de medo e necessidade de proteção. Antes que pudesse responder, o homem que havia confrontado Henrique esboçou um sorriso torto, quase sádico. Ah, então, você ainda se envolve com pessoas inocentes, não é, Henrique? Como você sempre fez. Laura sentiu o coração bater acelerado. Algo no tom do homem não parecia certo. Os olhares se voltaram para ela, e a pressão aumentou. Ela precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. O público observava, murmúrios se espalhavam, quando Henrique finalmente abriu a boca. Você não sabe o que está fazendo. Marcos. Marcos. A revelação a atingiu como um soco. Ela olhou entre os dois, um gelo se formando no fundo de sua alma. Como Henrique conhecia esse homem, a atmosfera estava carregada, e um arrepio subiu pela coluna de Laura. Ela sabia que deviam ser grandes segredos, mas não esperava que essa revelação virasse uma bomba em seu meio. Você não pode ficar se escondendo atrás do seu novo mundo, Henrique. Marcos continuou, a voz mais alta, a raiva vibrando. Toda essa fachada de caridade é só uma distração do que realmente é. Antes que pudesse se conter, Laura perguntou, o que você quer dizer com isso? Mas no fundo já pressentia que havia algo sombrio. Algo que conectava os dois de uma maneira que ela não compreendia. Henrique a interrompeu. Por favor, não, Laura. Mas era tarde demais. Marcos avançou, um olhar voraz nos olhos. Ele não é mais um milionário. Ele tem um passado de crimes que você não imagina. O choque na sala aumentava.
como se um balde de água fria tivesse sido jogado em todos. Laura ficou paralisada. Henrique? Um criminoso? A lembrança de tudo que havia aprendido com ele, o sorriso que ele oferecia, a bondade que ela via, tudo isso agora era colocado em dúvida. Não sabia mais quem ele realmente era. Marcos continuou, cada palavra cortando mais fundo. Você casa com o dublê de herói? Mas não sabe que ele esconde um esquema para encobrir suas práticas ilícitas. Uma onda de murmúrio se espalhou. O clima trocou de celebração para horror. Então algo inesperado atingiu a cena, como um trovão em um céu limpo. Do fundo da sala, uma mulher surgiu, de olhar firme. Você não deveria estar aqui, Marcos. Você não tem direito de expor mais do que já fez. A tensão aumentou. Quem era ela? Laura ficou sem palavras, o olhar focado na mulher que agora se aproximava. Era como se a sala tivesse se dividido, com um desespero crescente. Laura sentia suas verdades sendo puxadas para fora, mas ela também via o olhar de Henrique, que agora era um mar de confusão e dor. Essa mulher, quem ela é? Laura pensou. A relação dele com ela a intrigava tanto quanto a revelação de Marcos. O que mais estava escondido? O que você quer dizer, Cláudia? Marcos devolveu, olhos afiados como facas. O clima estava insuportável. Laura sentiu o tempo parado enquanto as revelações giravam como um tornado em sua mente. Ao mesmo tempo que a verdade parecia doer, havia uma semente de esperança de que a revelação poderia trazer à tona a verdadeira essência de Henrique. Muitos segredos estão prestes a ser revelados, pensou ela, respirando fundo e tentando combater o pânico. E enquanto tudo parecia à beira do colapso, Laura se deu conta de que agora não só estava presa em um jogo perigoso, mas que as vidas de todos estavam prestes a mudar para sempre. O que mais poderia estar por trás daquela fachada? E, principalmente, ela estava pronta para lidar com tudo isso? Enquanto a tensão pairava no ar e os olhares encaravam Henrique, Laura sentiu um nó se formar em seu estômago. O homem que havia gritado parecia uma tempestade pronta para devastar tudo ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor, mas a confusão se espalhava pela sala como uma doença. O que tinha acontecido entre eles? Henrique estava paralisado, e a dor em seu rosto refletia a fragilidade do momento. Laura se aproximou dele, as mãos tremendo, e sussurrou: Henrique, o que está acontecendo? Seu olhar perdido se revezava entre a dor e a necessidade de proteção. Antes que ele pudesse formar palavras, Marcos, com um sorriso torto que mais parecia um escárnio, completou, ainda se envolvendo. Laura sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de sua boca, quebrando o silêncio pesado. Para seu horror, a resposta que veio a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Eu sei de todos os seus segredos, Henrique, e você não quer que eles venham à tona. A voz de Marcos ecoou na sala, e Laura sentiu um arrepio na espinha. Ao lado dela, o olhar de Henrique balançou entre a cólera e a dificuldade de segurar seu passado. Ele estava em perigo, e o público agora tinha sede de um espetáculo. De repente, a mulher que havia intervido antes, Cláudia, avançou com um olhar feroz. Você não pode expor mais do que já fez, Marco. Isso não é justiça, é vingança. Suas palavras cortaram o ar como uma faca, e a tensão aumentou quase palpavelmente. Laura fazia malabarismos com suas emoções. Quando o silêncio se estabeleceu novamente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz. O gerador de energia do restaurante falhou e, em um piscar de olhos, tudo escureceu. O grito de uma mulher cortou a noite, e em meio ao caos, Laura viu uma silhueta familiar se aproximando rapidamente de Henrique. Acompanhada de uma emoção frenética, aquela figura era sua antiga colega de trabalho, Mariana. Não pode ser você. As palavras de Henrique escaparam entre seus lábios em um sussurro angustiado.
Mariana segurava algo nas mãos, e o que parecia um objeto pequeno e brilhante rapidamente se destacou na penumbra. Um revólver. O choque foi palpável. Você não deveria estar aqui, Mariana. Marcos gritou, sua voz agora cheia de desespero. Esse não é o seu caminho. Mas era tarde demais. O revólver. Laura ficou paralisada, a imagem se desenhando em sua mente. Mariana era uma agente infiltrada? Uma policial. O passado dele se uniu em um labirinto de traições e segredos, e o coração de Laura disparava como um tambor. Está tudo acabado, Henrique. Você não pode continuar fugindo dos seus erros. Ela arfou, lágrimas nos olhos. O peso das palavras era devastador. O que poderia ter sido uma fundação de esperança, agora parecia um beco sem saída. Mariana, ele gaguejou, sua confiança esvaindo-se como fumaça ao vento. O público estava em silêncio, e a tensão na sala cotoneteava entre o ensaio de uma tragédia e o surgimento de uma nova realidade. Laura sentiu o estômago revirar. Agora. Tudo o que ela achava que sabia sobre Henrique estava em dúvida. A angústia crescia e a pergunta borbulhava em sua mente. Quem era realmente esse homem que tinha se tornado tão importante em sua vida? Antes que pudesse pensar, o grito de uma sirene cortou a noite. Para Laura, a realidade que antes parecia um conto de fadas, agora era um pesadelo ao vivo. O futuro dela e de Henrique balançava em uma corda bamba. E enquanto o medo e a incerteza dominavam a sala, ela percebeu que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais veio à tona nessa tempestade de revelações? Enquanto a tensão pairava no ar e os olhares encaravam Henrique, Laura sentiu um nó se formar em seu estômago. O homem que havia gritado parecia uma tempestade, pronta para devastar tudo ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor, mas a confusão se espalhava pela sala como uma doença. O que tinha acontecido entre eles? Henrique estava paralisado, e a dor em seu rosto refletia a fragilidade do momento. Laura se aproximou dele, as mãos tremendo, e sussurrou. Henrique, o que está acontecendo? Seu olhar perdido se revezava entre a dor e a necessidade de proteção. Antes que ele pudesse formar palavras, Marcos, com um sorriso torto que mais parecia um escárnio, completou. Ainda se envolvendo com o passado, não é Henrique. Laura sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de sua boca, quebrando o silêncio pesado. Para seu horror, a resposta que veio a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Eu sei de todos os seus segredos, Henrique. E você não quer que eles venham à tona. A voz de Marcos ecoou na sala, e Laura sentiu um arrepio na espinha. Ao lado dela, o olhar de Henrique balançou entre a cólera e a dificuldade de segurar seu passado. Ele estava em perigo, e o público agora tinha sede de um espetáculo. De repente, a mulher que havia intervido antes, Cláudia, avançou com um olhar feroz. Você não pode expor mais do que já fez, Marcos. Isso não é justiça, é vingança. Suas palavras cortaram o ar como uma faca, e a tensão aumentou quase palpavelmente. Laura fazia malabarismos com suas emoções. Quando o silêncio se estabeleceu novamente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz. O gerador de energia do restaurante falhou e, em um piscar de olhos, tudo escureceu. O grito de uma mulher cortou a noite e, em meio ao caos, Laura viu uma silhueta familiar se aproximando rapidamente de Henrique. Acompanhada de uma emoção frenética, aquela figura era sua antiga colega de trabalho, Mariana. Não, não pode ser você. As palavras de Henrique escaparam entre seus lábios em um sussurro angustiado. Mariana segurava algo nas mãos, e o que parecia um objeto pequeno e brilhante rapidamente se destacou na penumbra. Um revólver. O choque foi palpável. Você não deveria estar aqui, Mariana. Marcos gritou, sua voz agora cheia de desespero. Esse não é o seu caminho. Mas era tarde demais. O revólver. Laura ficou paralisada, a imagem se desenhando em sua mente. Mariana era uma agente infiltrada. Uma policial?
O passado deles se uniu em um labirinto de traições e segredos, e o coração de Laura disparava como um tambor. Está tudo acabado, Henrique. Você não pode continuar fugindo dos seus erros. Ela arfou, lágrimas nos olhos. O peso das palavras era devastador. O que poderia ter sido uma fundação de esperança, agora parecia um beco sem saída. Mariana, ele gaguejou, sua confiança esvaindo-se como fumaça ao vento. O público estava em silêncio, e a tensão na sala cotoneteava entre o ensaio de uma tragédia e o surgimento de uma nova realidade. Laura sentiu o estômago revirar. Agora, tudo o que ela achava que sabia sobre Henrique estava em dúvida. A angústia crescia e a pergunta borbulhava em sua mente. Quem era realmente esse homem que tinha se tornado tão importante em sua vida? Nesse instante, algo mais profundo se desenrolou. Mariana ergueu o revólver, mas em vez de apontar para Henrique, ela mirou na direção de Marcos. Você não sabia? Eu sou uma das sobreviventes das suas mentiras, Marcos. Você me destruiu, e hoje chegou a sua hora. Uau! A sala ficou imediatamente empolvorosa. O quê? O público estava em choque. As expressões variavam de medo à incredulidade. Sobrevivente? Do que você está falando? Marcos perdeu a compostura. A máscara fria agora revelava uma vulnerabilidade incrível. Estou falando do seu esquema. Do que você fez. E sim, do que ele fez também. Você não foi o único a quebrar vidas. As palavras de Mariana ecoavam, cada sílaba uma explosão de verdades. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela finalmente entendeu. Não era apenas Henrique que carregava um passado sombrio. Marcos estava envolvido nessa trama suja de arrasto e dor. Mariana, não, você não precisa fazer isso, Henrique gritou, tentando se aproximar dela. Mas a tensão era palpável. O amor que havia entre eles, a amizade que se formou, agora era um campo de batalha. Laura sentiu um nó na garganta. As peças começaram a se encaixar, mas a revelação a atordoava. Quem eram aquelas pessoas? O que mais poderia estar escondido por trás de cada um deles? O destino deles pairava na balança, mas os segredos difíceis não se dissipariam tão facilmente. O olhar de Laura se fixou em Henrique. Seu coração batia freneticamente. O que mais poderia estar por trás daquela fachada? E, principalmente, estava pronta para lidar com tudo isso? Ela sentiu uma onda de pânico e determinação. A verdade estava vindo à tona e a tempestade estava apenas começando. O que mais as sombras ainda escondiam? Cada resposta parecia gerar mais perguntas. Laura ficou paralisada, o revólver de Mariana cintilando em suas mãos, marcando um instante que parecia durá-lo eternamente. O silêncio ensurdecedor se aprofundou, o eco das revelações anteriores ainda reverberando na mente de todos. Está tudo acabado, Henrique. Não pode continuar fugindo dos seus erros. O rosto de Henrique se contorceu em dor ao ouvir aquelas palavras. A confusão e a tristeza eram palpáveis. Mariana, por favor, isso não é a solução, ele implorou, tentando avançar na direção dela. Mas o olhar dela estava fixo, a determinação clara como cristal. Laura sentiu um nó na garganta, o terror crescente misturado à compaixão. O que havia acontecido entre aquele trio? Marcos, agora em pânico, tentou se defender. Isso não vai acabar bem. Mariana, você está se deixando levar pelas emoções. Mas a voz de Mariana estava tão carregada de dor e ressentimento que, em vez de recuar, ela avançou um passo. Você não entende. Você destruiu vidas, Marcos. E agora é a sua vez de enfrentar as consequências. O ambiente estava tenso e as palavras de Mariana enchiam a sala como um trovão prestes a romper as nuvens. Laura percebeu que a situação estava prestes a se intensificar. Ela olhou ao redor, o público estava em um turbilhão de murmúrios e expressões de espanto. Cada pessoa estava presa em um conflito interno, o que o passado de Henrique realmente escondia. Nesse instante, um barulho estrondoso cortou a noite e a porta do restaurante foi arrombada. Do lado de fora, uma equipe policial entrou em ação. Afastem-se, policial, gritou um agente.
fazendo o coração de Laura disparar. A sala, que antes parecia um teatro de emoções intensas, agora explodia em caos. As pessoas começaram a correr gritando. Mariana, ainda segurando o revólver, virou-se abruptamente para o novo invasor. Não se aproximem! Sua voz era firme, mas havia uma tensão na sua postura que sugeria que ela mesma não tinha certeza do que faria a seguir. As luzes do restaurante piscaram antes de se apagarem, mergulhando tudo em uma escuridão súbita. Um grito profundo cortou a escuridão. Laura não conseguia ver nada, mas sentia o pânico crescendo. O choque era quase palatável quando a equipe da polícia entrou em cenas como fantasmas, sombras se movendo rapidamente. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro. O eco cruel e aterrorizante reverberou na sala, e um grito agudo escapuliu de alguém. Laura ficou paralisada por um momento, seu coração batendo tão forte que ela jurou que todos poderiam ouvi-lo. O revólver havia disparado. Henrique, ela gritou, sua voz quase se perdendo no tumulto. Em meio às sombras, ela conseguiu ver Henrique se jogando na frente de Mariana. Não. O corpo dele colidiu com a força do impacto, e tudo ficou em silêncio novamente. Lágrimas brotaram nos olhos de Laura enquanto a cena se desenrolava lentamente diante dela. Ele tinha se sacrificado por ela, por tudo que tinham construído. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterrorizante. O que havia revelado não era um simples descuido, mas uma vida marcada por tragédias e escolhas difíceis. Uma carga de desespero a envolveu enquanto ela se aproximava, quase como se quisesse gritar, mas a realidade a prendeu. O que aconteceria agora com Henrique? A revelação dele ser um homem quebrado, envolvido em um esquema sombrio, agora estava ofuscada por um ato de autossacrifício. E o que significava para eles, para a fundação que estavam começando? Mais agentes da lei entraram na sala, rapidamente se espalhando pelo espaço caótico. Afastem-se, não se movam. Um deles gritou. Laura olhou para Mariana, os olhos dela cheios de desespero. O que você fez? A pergunta soou como um eco em sua mente. Por que Mariana não havia se rendido? Enquanto tudo girava em um redemoinho de emoções, chegaram mais figuras ao local. Era Cláudia, a mulher que antes interveio. Ao lado dela, outros ex-colegas de trabalho de Henrique. Todos ali, como uma tempestade de fantasmas do passado, prontos para se revelar. E enquanto a escuridão se abatia, cada nova chegada trazia mais segredos com um só objetivo: descobrir a verdade. Laura sentiu que algo mais profundo estava prestes a ser revelado ali. A ligação entre todos eles ia além do que podiam imaginar. As revelações ainda estavam por vir, e mais do que nunca, Laura estava à beira de desvelar verdades que poderiam arrasar tudo o que conhecia. A vida de Henrique, agora marcada por dor e sacrifício, dependeria do que estava prestes a ser revelado. Mas uma pergunta a atormentava: quem eram eles verdadeiramente? E quanto mais cada um deles estaria disposto a perder? Laura ficou paralisada, observando Henrique cair, seu corpo se curvando como S. Ao fundo, gritos se misturavam ao caos da sala. As pessoas se aglomerando, buscando escapar da cena aterradora que se desenrolava diante dos seus olhos. O som do disparo ainda ecoava em sua mente como um martelo batendo, um ritmo contínuo de angústia. O que ela estava vendo era impossível. Henrique. Sua voz saiu como um sussurro sufocado. Ansiosa, ela se lançou para a frente, tentando alcançar o homem que estava se esforçando para proteger todos. Mas o espaço estava cheio de corpos em pânico. Cada movimento parecia como um empurrão contra a gravidade, e a urgência a envolvia como uma onda assustadora. Enquanto os policiais tentavam acalmar a multidão, Laura se viu frente a frente com Mariana, cujos olhos estavam cheios de arrependimento e desespero. Mariana, você precisa ajudar, ela gritou, mas a mulher estava paralisada, o revólver ainda em suas mãos tremendo como as folhas em uma tempestade. Mas o que poderia ter sido um momento de compreensão se transformou em terror. Você não sabia.
O peso daquela afirmação foi como um soco no estômago de Laura. Sabia? O que Mariana não sabia. A sala parecia girar, e a realidade começou a se desfazer. O que mais Henrique estava escondendo? Silêncio! Gritou um dos policiais, mas o tumulto só aumentava. Marcos, cercado, olhou nervosamente ao redor. Era como se ele estivesse esperando algo. Você não pode fazer isso, Mariana. Pense nas consequências. Mas a mulher não se moveu, e a dor em seu olhar se tornou um espelho refletindo o medo que Laura sentia, enquanto se perguntava se Henrique conseguiria sobreviver a tudo isso. Então um barulho surdo cortou o ar, mais um disparo. O tempo pareceu congelar e a sala ficou em choque. Laura virou-se, a visão embotada pelo terror. O que estava acontecendo? O que mais aquele lugar escondia? E em um momento, tudo mudou. Um homem adentrou a sala, seu olhar penetrante varreu a multidão. Ele não parecia um policial, muito pelo contrário. Vestia-se de forma casual, mas havia uma aura de autoridade que não podia ser ignorada. Chega, todos vocês, eu não vou hesitar. Ele brandiu uma arma em direção a Mariana. O coração de Laura disparou. Quem é você? O medo patente estava em cada rosto ali presente. Ela tentou se aproximar de Henrique novamente, mas a condição dele, o vidro quebrado que se formava ao redor deles, estava prestes a estourar. Ele é meu irmão. A revelação devastadora explodiu no ar, como se um maremoto tivesse varrido todos ali. Laura ficou boquiaberta. O que ele disse? O que significava isso? Isso mesmo, você não sabia, Mariana. Todos os segredos do passado de Henrique estavam guardados e você os expôs. Ele fugiu, mas eu não deixarei você destruí-lo. O mundo ao redor dela paralisou, e o nó em seu estômago se transformou em um buraco. Henrique tinha um irmão? O que mais ela não sabia? Os olhares se entrelaçavam em confusão. O homem parecia decidido a recuperar o controle da situação. Mas agora a bola estava de volta na quadra de Mariana. Explique isso. Você está mentindo. Mariana gritou. Mas a confusão era um turbilhão. O que ela mais temia estava diante dela. O que mais estaria em jogo? As vidas de todos ali estavam sendo manipuladas, e enquanto Laura tentava juntar os cacos da verdade, outra questão surgia. Quem era realmente Henrique, e o que o passado dele envolvia? Laura olhou fixamente para Henrique, ou o que restava do homem que ela conhecesse. Ele estava desmoronando diante dos olhos dela, e isso era mais do que ela poderia lidar. O peso da revelação a esmagava, e tudo o que pensava que sabia estava se desfazendo com um simples ato de desespero. Como ela poderia confiar nele novamente? Essa revelação devastadora tornou-se o único caminho visível ali, um abismo sem fundo. E no fundo, mais uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde eles estavam dispostos a ir para defender o que acreditavam ser verdade? Laura estava em choque. A revelação do irmão de Henrique balançando tudo ao seu redor. Em seu coração, sentia uma mistura de medo e confusão. O homem que ela tinha buscado conhecer estava cercado de segredos. E agora, a verdade estava escapando como areia entre os dedos. E aqui estava ela, sentindo o peso da tensão no ar, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Você está louco? Gritou Mariana, ainda segurando o revólver. O tom dela era de desespero, mas a determinação estava visível. Por que você nunca me disse isso? O olhar do homem, ainda em pé na esquina, estava fixo em Henrique. Porque eu pensei que ele estava fora da sua vida, que ele estava finalmente seguro. A verdade nas palavras dele quase a fez recuar. O que mais estava escondido ali? Antes que pudesse processar tudo, um novo componente se juntou ao torvelinho emocional. Do nada, outro tiro ecoou. O barulho estrondoso fez a sala tremer e o ar encheu-se de um silêncio quase mortal. Laura virou a cabeça rapidamente, e seus olhos se arregalaram ao ver que a mulher que havia deixado a sala momentos antes, Cláudia, agora se dirigia à porta, com a arma também em punho.
Eu não deixarei que você o machuque, Mariana. A voz dela vibrou com tanta intensidade que fez Laura estremecer. Você não sabe os danos que ele pode causar. A revelação da arma apenas aumentou a confusão. O que estava acontecendo? As pessoas não estavam apenas em conflito. Elas estavam em uma batalha. Cláudia, não. O grito de Henrique, que antes parecia tão forte, agora estava repleto de fragilidade. Chega, isso não vai resolver nada. Mas um instinto de luta estava evidente em Cláudia. Ele estava transbordando de raiva e dor. Resolve sim. Ele não pode continuar assim. Henrique, quantas vidas você ainda vai destruir? O que isso significava? Laura sentiu um frio correr por sua espinha e uma lágrima desceu por seu rosto. O que mais ocultava o passado de Henrique? A polícia continuava a ordenar para que todos parassem, mas o caos só aumentava. Os policiais estavam confusos, hesitantes. O ambiente estava pronto para explodir a qualquer momento. E então, a reviravolta deu outro giro. Mariana olhou para o homem que se dizia irmão de Henrique, seu olhar refletindo uma mistura de dor e reconhecimento. Não, eu conheço você. Um silêncio imenso pairou no ar, antes que a expressão de Mariana mudasse completamente. Você é. Ela hesitou como se a verdade estivesse colada em sua garganta. Você é o meu ex-noivo. Aquilo pegou Laura de surpresa. O que significava isso? O irmão de Henrique era mais do que apenas um homem em busca de justiça. Ele tinha um passado com Mariana. Um passado que envolvia sentimentos e um amor que poderia ter se tornado algo mais. Eu te procurei. Ele gritou para ela. Você não devia estar aqui. Você não faz parte disso. O público olhava alternando entre confusão e espanto, como se estivessem assistindo a um filme horrendo que se desenrolava bem diante de seus olhos. Laura mal conseguia manter-se de pé, mas a revelação apenas aumentava a necessidade de entender o que mais eles estavam escondendo uns dos outros. E então, enquanto a tensão atingia seu ápice, o que parecia um simples jogo emocional se transformou em um pesadelo. Cláudia, cravando os olhos em Henrique e Mariana, gritou: Você vai se arrepender disso. Se um só fio de cabelo do meu irmão for machucado de novo, eu vou expor tudo, e ninguém vai escapar. Uau! Uma nova rajada de choque percorreu a sala. A imprevisibilidade da situação estava a um passo de uma catástrofe. E quando Laura olhou mais de perto, o que viu no rosto de Henrique era verdadeira dor. Não só a recuperação de seu passado, mas também a culpa por tudo que havia deixado à espreita. Ao fundo, a sirene da polícia voltou a uivar, e a sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Laura soube que, a cada segundo que passava, os segredos de Henrique, Mariana e agora Cláudia se tornavam mais pesados e insustentáveis. E se as peças não se encaixassem, haveria consequências devastadoras. A cada batida de seu coração, a única coisa que ela conseguia pensar era: quanto mais a verdade precisava doer para ser liberada. E quem sairia de pé desse jogo mortal, onde cada revelação poderia ser a última? A tensão na sala aumentava a cada segundo. Laura mal conseguia respirar. O revólver em mãos de Mariana parecia o ponto de ignição para mais caos. Essas não são suas decisões para fazer. O grito de Cláudia cortou o ar, mas Mariana, com os olhos cheios de dor, reagiu como se não houve. Ele precisa pagar. Mariana estava fervendo de raiva, e as palavras pareciam saltar como chamas. Henrique, ainda no chão, olhava para as duas, um misto de medo e desespero em seu rosto. Por favor, vocês têm que se acalmar. Ele estava no meio de tudo, e a cada palavra que falava, Laura sentia que o mundo ao seu redor começava a rodar. Chega, ninguém vai morrer aqui. O homem que se dizia irmão de Henrique bradou. Sua voz tinha uma firmeza que cortava a tensão como uma faca. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor explodiu no restaurante. As luzes piscavam e a energia eletronicamente pulsante saiu de cena. A multidão entrou em pânico e Laura sentiu seu coração na garganta. O chão tremeu sob seus pés. Quando as luzes piscavam, ela viu uma sombra se mover rapidamente. Uma figura encapuzada atravessou a sala.
A mulher parecia estar em alta velocidade, os movimentos ágeis e decididos. O que está acontecendo? Laura sussurrou para si mesma. O clima rapidamente mudou. Saia da frente, gritou um dos policiais. Mas antes que alguém pudesse se mover, a figura encapuzada sacou uma arma de forma acentuada e disparou rapidamente. O tiro ecoou na interna do restaurante. Um grito perfurou o ar. Não. Laura virou a cabeça. E seu mundo literalmente desabou. A mulher que ela reconheceu antes, Cláudia, caiu ao chão. O tempo parou. O recurso de proteção que ela havia tentado buscar agora se tornava um evento devastador. Sangue começou a escorrer pelo chão de mármore. Cláudia, o grito de Henrique foi um eco de dor. Ele começou a se mover como se quisesse ir até ela, mas seu corpo estava em choque, preso à cadeira. O caos se instituía e o restaurante se tornava um palco de pânico absoluto. Mariana olhou horrorizada. — O que você fez? Ela gritou em direção à figura encapuzada. Não havia nenhum controle, apenas gritos e confusão ao redor. Laura estava paralisada, sem conseguir se mover, o terror dominando seu ser. A figura encapuzada se afastou rapidamente e desapareceu no tumulto, como uma sombra fugindo da luz. Todo mundo começou a gritar, e o ar estava pesado com o pânico. Policiais atiraram perguntas enquanto tentavam controlar a situação. — Cláudia! Henrique gritou novamente, agora com uma vontade feroz. — Precisamos de ajuda. Alguém chame uma ambulância. Mas era tarde demais. No fundo de sua alma, Laura sentia que tudo havia mudado para sempre. As interações que antes pareciam claras, agora estavam completamente turvas. O que mais estava escondido por trás desse evento chocante? O que significava a figura encapuzada? E, enquanto a sirene da polícia ecoava do lado de fora, uma nova percepção se instalou. Aquela história que havia começado com um ato de bondade, agora estava se transformando em um labirinto mortal de segredos. Laura se perguntava: quem realmente era Henrique? Qual era seu passado? E, principalmente, quem era a figura que havia mudado suas vidas para sempre? Há muito mais oculto nas sombras, e a noite ainda estava longe de acabar. A verdade estava empacotada em segredos mais profundos, e Laura sentiu que precisaria desenterrá-los, se quisesse entender quem eram, realmente, as pessoas com quem estava lidando. Laura ficou paralisada, o revólver de Mariana caindo de suas mãos, enquanto a sala mergulhava em confusão e desespero. O corpo de Cláudia jazia no chão, e o silêncio ensurdecedor substituiu o caos. As pessoas ao redor respiravam pesadamente. Os sorrisos e a festança do início da noite agora pareciam uma memória distante. O horror se espalhava como uma mancha negra. Henrique, com os olhos arregalados de dor e medo, tentou se erguer, mas a cadeira parecia uma prisão. Cláudia não, ele murmurou, a voz embargada, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O que eu fiz? A culpa o consumia, e cada palavra soava como uma condenação. Mariana, ainda em choque, olhou para o irmão de Henrique, que havia estado em silêncio até aquele momento. Você fez isso, não fez? A acusação estava no ar. A verdade, agora devorando todos ao redor, fez com que o ambiente ficasse pesado, quase irrespirável. Eu só queria protegê-lo. O homem respondeu, seu tom agora distante, como se tivesse se perdido em suas próprias emoções. O que mais ele sabia? Os segredos do passado de Henrique estavam se desdobrando, revelando um emaranhado de traições, amor e dor. Do lado de fora, sirenes se aproximavam rapidamente. O impacto da cena estava prestes a se espalhar para fora e Laura sentiu a pressão aumentar. O que fariam agora? A vida deles nunca mais seria a mesma. Ela olhou nos olhos de Henrique, desejando entender, desejando que o passado deles não fosse tão sombrio. Uma parte dela queria acreditar que, mesmo em meio à destruição, ainda havia esperança. A figura encapuzada havia desaparecido na confusão,
mas a sombra dela pairava sobre eles como uma nuvem iminente de tempestade. Laura sabia que para avançar, precisavam enfrentar a verdade de frente. Temos que contar o que aconteceu, tudo. É a única maneira de seguir em frente, disse ela, a firmeza em sua voz, surpreendendo até mesmo a si mesma. Henrique assentiu, embora seu olhar estivesse repleto de tristeza. Desculpe, Laura, eu deixei tudo isso acontecer. Eu deixei você se envolver nisso. Sua vulnerabilidade era palpável. Todos ali estavam amarrados a um ciclo vicioso de dor e culpa. A polícia finalmente entrou, trazendo uma nova onda de caos enquanto tentavam compreender a situação. Os gritos se intensificaram e os oficiais começaram a desacelerar o ambiente, exigindo informações de todos os presentes. Você precisa nos contar tudo, exigiu um dos agentes, apontando para Henrique com firmeza. Mariana olhou para o irmão, fazendo uma escolha. Vamos falar, não podemos deixar que isso se espalhe mais. Estamos todos envolvidos. A determinação no olhar dela era um sinal de que juntos poderiam encarar o passado. E no fundo, havia uma centelha de esperança, de que mesmo na tragédia, poderiam encontrar um caminho de volta. Enquanto o caos se desenrolava, Laura agarrou a mão de Henrique, buscando a conexão que ainda existia entre eles. A mudança começa agora. Vamos enfrentar tudo isso juntos. E mais uma vez, a verdade se tornou o único farol em meio à escuridão. Um caminho incerto, mas necessário. As sirenes soaram mais alto, e no instante em que as luzes da polícia iluminavam a cena, Laura teve certeza de que a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. Um novo capítulo estava prestes a começar, mas o que seria essa nova história? Essa era a pergunta que ecoaria no fundo de sua mente, uma interrogação que os acompanharia por muito tempo. Antes que o próximo ato se revelasse, a história deles ainda precisava ser contada. Cada um, no silêncio de seus pensamentos, sabia que as consequências de suas escolhas estavam apenas começando a se desdobrar. A realidade estava prestes a se revelar, e enquanto o mundo girava ao seu redor, a única certeza era que a busca por redenção, amor e verdade era mais forte do que qualquer segredos obscuros. E agora, você precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Aproveite, porque este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.